Lembra que eu falei do sistema de segurança lá da categoria, né? Eu falei, olha, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui um detalhezinho da tela de sistema. Então é isso aqui, gente. Ó, quando você clica lá na categoria Sistema de Segurança e clica em Sistema, ele vai levar você para cá. Por que que é interessante saber isso, né? Porque aqui você detecta o processador da máquina, a quantidade de memória RAM, se o Windows é original ou não, tá bom? Que versão do Windows que ele está executando. Né? No meu caso aqui ele está na 20H2, tá? 21H1 já é uma nova disponibilidade que está na fila de espera para ser instalado. Então assim, é aqui onde você vai ver todos esses itens. Observe que tem outras coisas aqui, né? Vídeo, som, como eu falei, vários caminhos diferentes. Mas se você digitar sistema, lá na caixa de busca, você vai cair aqui. Então, quando você quer saber quanto tem de RAM, que processador que é aqui que você vai verificar. Não precisa ficar abrindo a máquina não para ver. E outra coisa, professor, minha máquina é 64 bits ou 32. Está aqui, ó, tipo de sistema, tá? 64 bits, processador 64 bits. Legal? É aí que a gente vê. Outra coisa, na mesma telinha de sistema, você pode fazer a mudança do nome do computador, tá? Então, no meu caso aqui, o nome do computador era Prof. Arthur, né? Bem original. Se eu clicar aqui no botão alterar, eu posso mudar o nome dele. Tá? Você pode falar assim, poxa, professor, mas isso é tão insignificante, né? É insignificante quando a gente tem um computador em casa. Mas isso aqui na empresa, os computadores precisam ser diferentes. Como é que você vai localizar, né? Um computador no meio de muitos que se chamam Windows. Então fica difícil, mesmo na rede, né? Então, alterar esse nome faz todo sentido. Tá? Um computador só, você pode pôr o nome que você quiser. Alterar o nome está dentro da caixinha sistema, tá bom? Está lá dentro da categoria sistema. Outras duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Gerenciador de dispositivos e BitLocker, tá? Esses dois itens estão dentro da guia sistema, tá bom? Sistema e segurança tem um botão lá para sistema. Então, é aqui aonde a gente vai encontrar esses links. Mas você também pode ir lá na barra de pesquisa, tá? Mas eles estão nesse grupo aqui. O gerenciador de dispositivos, nós já falamos sobre ele na aula passada, que é aquele item que a gente deve verificar sempre após a instalação. Aqui ficam listados todos os elementos de hardware da nossa máquina e ele sinaliza se os drivers estão com algum problema ou não. Clicando sobre qualquer um desses elementos com o botão direito do mouse, você vai ter sempre 4 opções. Atualizar um driver, reverter o driver, desinstalar e desativar o dispositivo. Quais as diferenças, né? O próprio nome já está dizendo. Atualizar um driver força uma atualização, e aí o Windows pergunta aonde ele deve buscar esse driver, tá? Se na web ou na máquina, porque às vezes você já baixou, né? O driver está lá com você. O reverter um driver, e aqui eu vou dar um exemplo para vocês bem prático. O Windows 10 atualiza e a máquina perde a conexão Wi-Fi. Tá? Porque ela baixou um driver do fabricante que não era compatível. O que você tem que fazer? Deu problema? Abre o gerenciador de dispositivos, vem aqui em adaptadores de rede, clica, ele vai abrir uma lista de adaptadores de rede, você vai lá no adaptador Wi-Fi, botão direito, escolhe a opção reverter um driver. Aí ele vai voltar na versão anterior. E geralmente volta a funcionar. Tá? Mas então o Windows errou. Gente, tem tanto hardware nesse mundo, né? Tanto chipset, tanta preocupação, né? Que às vezes ele acaba trazendo ali uma versão inadequada. E aí você pode fazer isso manualmente. Professor, eu errei. Eu baixei um driver de 32 bits, instalei na minha máquina e a minha máquina era 64. E agora? Vai lá, botão direito, escolhe desinstalar um driver. Ok? Você desinstala o de 32 bits, volta lá, botão direito, atualizar um driver. E por fim, né, o desativar. Vamos imaginar que você não queira mais, né, usar a câmera, está lá no computador. Você não quer usar mais, você quer usar uma outra câmera. Ok. Você vem aqui na câmera, botão direito, escolhe a opção desativar um dispositivo. Lembram-se que eu falei na semana passada da simbologia
que aparecia aqui quando o driver tinha problema. Então tá aqui uma telinha para você buscar referências, tá? Ó, a exclamação, dizendo que o dispositivo apresentou um erro. Isso aqui requer a sua atenção, ou seja, vai requerer que você baixe um driver manualmente, faça uma instalação manual, enfim. Alguma ação técnica ela é requerida. A setinha para baixo indica que aquele dispositivo não está ativo. Tá bom? Ele está instalado, mas não está ativo. A interrogação, e a interrogação com uma exclamação próxima, indica para a gente que o equipamento está funcionando, mas ele está com um driver compatível, ele não está com um driver específico. Então pode ser que também requeira uma ação técnica. Mas se está funcionando, de repente nem vale a pena mais você ir atrás desse processo. Isso aqui aparece muito, pessoal, quando a gente faz o upgrade, né, do Windows 8 para o 10. Porque o hardware era 100% compatível com o 8, mas não era compatível com o 10, 100%. Aí o Windows instala um driver para ele poder funcionar e libera para você, ok? Tranquilamente. Tá? E quando aparece o izinho na frente, na verdade é informação. Ele está dizendo que aquele driver foi instalado manualmente. Tá? É só uma referência, tá bom? O Windows 10, ele traz uma coisa muito bacana para usuários iniciantes, que é o processo de solução de problemas. Tá? Então aqui a gente tem várias opções diferentes. É óbvio que ele não vai resolver tudo para a gente, né? Não é isso. Mas ele ajuda a indicar alguns caminhos. Ele está aqui, ó, solução de problemas. Está lá em configurações, de novo, naquele botãozinho da engrenagem, próximo ao botão iniciar. Toda vez que você usa, ele registra um histórico. Tá? Então você pode voltar nesse histórico. Por que ele registra? Vamos imaginar que você teve um problema com o microfone hoje, resolveu por aqui, daqui a 3 meses o problema voltou e você não lembra mais do que foi feito. Então você pode vir aqui no histórico de solução de problemas e aí você pode localizar a correção que você fez. A gente tem também aqui solução de problemas adicionais, ou seja, problemas a mais. Essa é uma atualização que a Microsoft disponibiliza com novas ajudas. E também, né, pessoal, isso aqui não é a solução de todos os problemas, é indicativo para. Então, um usuário comum com um problema comum consegue caminhar bem por aqui. Lembram-se que eu falei do BitLocker lá na pastinha de sistema? Então é o seguinte, ó, BitLocker era uma característica do Windows Server, tá? E que migrou para o Windows 10. Então, teoricamente, todo o Windows 10 tem BitLocker à disposição. O que é BitLocker? É um serviço de criptografia de disco. Então, ele vai pegar todos os dados que estão no disco e vai criptografar. Essa criptografia só pode ser quebrada com uma senha, que teoricamente só o proprietário vai saber. O BitLocker ele é muito útil, por exemplo, quando você tem dados importantes na sua máquina, você usa a ferramenta, se protege, e essa máquina, por exemplo, ela foi furtada, ela foi roubada. E aí quem recebeu essa máquina, que vai tentar ver os dados, não vai conseguir ter acesso porque ele pede essa senha de desbloqueio. Tá bom? BitLocker é uma ferramenta muito, muito interessante, porém, embora esteja disponível nas versões do Windows, nem todo hardware é capaz de executar. Para que ele possa ser executado, o processador da sua máquina precisa ter um recurso chamado TPM, na versão mínima 1.2. TPM é Trusted Platform Module, ou seja, é um módulo de padrão internacional para criptografia segura. Então ele tem lá um microcontrolador dentro do seu processador, tá, dedicado para proteger o hardware através de chaves. Precisa ser na versão 1.2, no mínimo. O Windows 11 hoje já exige 2.0, tá bom? Para esta criptografia. E a tendência é que isso seja uma ferramenta cada vez mais utilizada. O BitLocker salva os seus dados de forma que quem está de acesso na sua máquina não vai conseguir ler nada. Tem que ter a chave.
e a chave está vinculada àquele hardware. Então, se eu tirar o HD da minha máquina, roubaram minha máquina, alguém foi lá, tirou meu HD, colocou numa outra máquina, ele percebe a diferença de hardware, percebe a diferença de chave de criptografia e não abre o conteúdo. Então, é muito legal, é muito interessante. Porém, né, precisa ter requisitos mínimos de hardware. Como a gente sabe que muitas máquinas, né, foram migradas do Windows 7, do Windows 8, e tem hardwares mais antigos, que é o caso da minha aqui, né? A minha máquina é um caso desse. O processador dela é um Celeron. Mas é uma máquina que eu uso para fazer os prints de tela, é uma máquina que eu uso para serviços gerais, para usar lousa digital. Então, ele serve muito bem. Ok, fantástico. Mas não é uma máquina, por exemplo, para trabalhar com BitLocker, com criptografia de dados. Então, ela não alcança essa versão mínima. E embora ele esteja disponível no meu painel de controle, eu não consigo usar o recurso. Tá bom? Então, é por aí que você deve analisar. Mas ele hoje está disponível em todas as versões do Windows 10, tá bom? Nas últimas atualizações, todas as versões do Windows 10 têm acesso ao BitLocker. Então, é isso aí, pessoal. Apresentamos as possibilidades de configuração no desktop, apresentamos aí as características do painel de controle, 50 e poucos slides, né, de prints de tela, de caminhos. A minha sugestão, né, não sei qual é o Windows que você tem aí, a minha sugestão é que você repita, né, essa viagem aí, esse passeio, melhor dizendo, na sua máquina, para você identificar esses campos. Eu mostrei para vocês aqui a grande maioria das telas do Windows 10, mas se for o Windows 7, o Windows 8 ou 8.1, você vai sempre ficar por ali. Tá? Uma diferença aqui, uma diferença acolá, mas você vai ter sempre os mesmos recursos e telas para você poder observar. É importante que você saiba aonde estão esses recursos. É importante que você saiba até onde você pode chegar através desses recursos. Na aula da semana que vem, a gente vai falar muito de ferramentas administrativas, de diagnóstico, de problemas em sistemas operacionais, né, e soluções. Então é importante que você tenha pleno domínio de uso do sistema para poder se garantir mais na frente. Repito, eu não sei qual é o grau de experiência de vocês com o Windows, né? Não sei se vocês estão usando o Windows 10, inclusive. Mas é algo que fatalmente vai acontecer. Se não for agora, vai ser o ano que vem ou vai ser depois, né? O Windows 7 e 8.1 eles vão ficar desativados.